teremos mais um clássico dos gigantes no Maracanã. E o rival das Laranjeiras está tremendo nas bases. Porque, para quem não sabe, o Fluminense pode até posar de favorito nos microfones. Mas quando enfrenta o Vasco no Maraca como visitante, a história é sempre a mesma. Eles derretem. E hoje eu vou te provar com números, com fatos e com história. E no final, vou te contar a maior humilhação da história do Fluminense diante do Vasco da Gama. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o fim, porque o que eu vou revelar vai fazer qualquer vascaíno rir alto hoje à noite. Vamos começar com a realidade nua e crua. O Fluminense é freguês do Vasco dentro do Maracanã. São 118 confrontos com o tricolor jogando como visitante, e o resultado é uma vergonha para o lado deles. 42 derrotas, 44 empates e só 32 vitórias. Isso mesmo, eles ganham de vez em nunca. E olha que tentam arrumar desculpa todo ano. Dizem que é o cansaço, que é o gramado, que o juiz errou. Mas a verdade é simples, o Vasco manda no Maraca. E para piorar o vexame deles, nas últimas décadas, o Vasco dominou os clássicos. Foram 17 jogos seguidos sem o Fluminense conseguir vencer o Gigante da Colina. Isso mesmo, 17 jogos. O tempo que o torcedor tricolor esperou para comemorar uma vitória parecia uma eternidade. Eles só foram conseguir ganhar um joguinho em 2020 e foi pelo Campeonato Carioca em um jogo sem torcida. Porque quando o Maracanã está lotado de vascaíno, eles sentem o peso. E não adianta dizer que agora o momento é outro. A camisa do Vasco pesa. São Januário e o Maraca reconhecem o dono da história. O Vasco é o time que bota respeito, que faz o estádio pulsar e que entra em campo com alma. Enquanto isso, o Fluminense vive se agarrando a promessas, a técnico argentino novo e a jogador que só brilha em coletiva. Dentro de campo, o papo é outro. O tricolor vira gato assustado quando vê o Cruz Maltino do outro lado. E olha que curioso, o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã, mesmo sendo um estádio compartilhado. Isso mostra o tamanho do gigante. Mesmo dividindo o palco com os rivais, o Vasco é quem dita o ritmo, é quem chama a torcida, quem faz o caldeirão ferver. Já o Fluminense, coitado, entra como visitante dentro de casa. Dá pra imaginar, o cara aluga o estádio, mas quem comanda a festa é o Vasco. Isso é o retrato perfeito da diferença de grandeza. Nos bastidores, o clima também esquenta. A torcida tricolor está nervosa, porque sabe que o time não vence o Vasco em Brasileirão há tempo demais. E o mais engraçado é que eles fingem não ligar, mas basta o nome Vasco aparecer que o desespero começa. No CT das Laranjeiras, o papo é que o clássico é decisivo, mas para nós, vascaínos, isso é só mais uma oportunidade para reafirmar quem mande no Rio. O Vasco chega com força total. Coutinho querendo mostrar serviço, Vegetti recuperado e pronto para a guerra, e uma torcida que promete transformar o Maracanã em um caldeirão Cruz Maltina. Já o Fluminense chega pressionado, oscilando e com a defesa mais vazada entre os grandes do Rio. E tem mais, o técnico deles já admitiu que jogar contra o Vasco é diferente, porque sente o peso psicológico. Traduzindo, medo. E sabe o que é pior para o Fluminense? Mesmo com todo o dinheiro investido, com o discurso de time moderno, o aproveitamento deles no Maracanã como visitante é um fiasco, menos de 40%. Ou seja, de cada 10 vezes que enfrentam o Vasco nessa condição, perdem 4, empatam 4 e só ganham 2. Isso é freguesia em alto nível. E é por isso que esse jogo promete. O Vasco chega com moral, com garra e com a torcida empurrando. E quando o Gigante da Colina joga com alma, o impossível acontece. É o tipo de jogo que separa quem tem camisa de quem tem desculpa. Agora, vascaíno, antes da bomba final, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sem medo. O Vasco é o dono do Rio. E, para fechar com chave de ouro, como prometido, a maior humilhação da história do Fluminense diante do Vasco da Gama. Segura essa. No dia 1º de dezembro de 1940, o Vasco simplesmente massacrou o Fluminense por 6-0 no Campeonato Carioca. 6 gols. E não foi amistoso, não. Foi em jogo oficial, com o estádio lotado, e a imprensa da época chamando o resultado de a maior lição de futebol já vista do Rio.
Desde aquele dia, os tricolores tremem só de lembrar. E é por isso, meu amigo, que quando o Vasco entra em campo contra a Fluminense, não é só um jogo. É tradição, é revanche, é história viva. E amanhã, no Maracanã, pode anotar, o gigante vai rugir de novo. Aqui é Vasco, e freguês tem que respeitar o dono do Rio.